Um fato notório é que a população brasileira tem envelhecido cada vez mais. Leis estaduais, municipais podem exigir do poder público a contratação de empregados com uma idade superior a 40 anos de idade, ou estabelecer essa exigência também para as empresas licitantes com o poder público? Esse é o tema do podcast de fundo dessa semana. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar uma lei do Distrito Federal que exerce competência legislativa estadual e municipal, portanto, está tratando de temas que podem ser legislados ao mesmo tempo pelos estados e municípios, definiu que não viola a Constituição Federal uma lei criada pelo DF no exercício de sua competência legislativa, que estabelece que a administração pública distrital, direta e indireta, tem que manter no seu quadro de agentes públicos pelo menos 5% dos empregados públicos com mais de 40 anos de idade. Isso porque nós sabemos que os empregados públicos podem ser dispensados desde que haja uma motivação e que a idade não pode constituir um fator preponderante, um fator determinante para eliminar do quadro de pessoal da administração pública direta e indireta pessoas com mais de 40 anos de idade, sobretudo porque a população brasileira tem envelhecido cada vez mais e a questão etária não incapacita agentes públicos para exercer a maior parte das atividades, especialmente aquelas atividades de rotina administrativa, que não exige vigor físico e a realização de atividade física, como acontece, por exemplo, em atividades na área policial. Essa mesma lei distrital estabeleceu que as empresas privadas que participam de licitações e, consequentemente, quando vitoriosas, celebram contratos com a administração pública do DF, têm que ter no seu quadro de empregados pelo menos 10% de empregados, nesse caso, empregados privados, com mais de 40 anos de idade. E essa lei distrital foi questionada, dizendo que ela invadia a competência legislativa privativa da União, para estabelecer normas gerais sobre licitação e contrato administrativo, e outro porque ela tratava de matéria relacionada ao direito de trabalho. Os dois temas, normas gerais de licitação e contratos administrativos de direito de trabalho, constam no rol taxativo do artigo 22 como sendo de competência legislativa privativa da União. Porém, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não há nenhuma inconstitucionalidade nesse tipo de previsão legal que pode ser replicado pelos estados e pelos municípios brasileiros. Primeiro, não se trata de normas gerais sobre licitação e contrato administrativo. E a União apenas cria normas gerais, como aconteceu com a criação da Lei 14.133 de 2021, que prevê, inclusive, medidas afirmativas. Exige, por exemplo, que exista uma consciência da administração pública ao realizar licitações e que ela inclua nos editais de licitação medidas para integrar no mercado de trabalho pessoas vulneráveis, como mulheres que sofrem violência doméstica, egressos do sistema prisional, e não há nenhuma subversão da norma geral federal, o fato do Estado, do município, o DF, criar uma nova modalidade de inclusão social por meio de licitações, como é o caso da exigência de contratação de pessoas com uma idade superior a 40 anos de idade, para combater e evitar o etarismo. Tá? Também entendeu o Supremo que não se trata de matéria trabalhista, porque essa exigência não estabelece nenhum direito adicional a esses empregados, não retira, não suprime nenhum direito previsto na legislação trabalhista vigente. É apenas uma norma de organização da respectiva administração pública no que diz respeito aos seus empregados públicos e à manutenção desses empregados. E, além disso, o Supremo também definiu que essa norma busca combater uma discriminação que, em alguns setores, especialmente na iniciativa privada, existe em relação à idade avançada dos empregados, coibindo, em razão de previsões nesse sentido, a demissão sem motivo razoável de pessoas que passaram dos 40 anos de idade. Portanto, os estados, os municípios podem sim criar leis nesse sentido para promover a inclusão social, a inclusão no mercado de trabalho de pessoas que têm idade superior a 40 anos de idade, inclusive em temas afeitos à atuação dessas pessoas na condição de empregados públicos ou de empregados privados das empresas que são contratadas pelo poder público a partir das licitações realizadas por aquele ente federado que resolveu criar esse ato normativo sobre a matéria aqui tratada. Eu agradeço a audiência de todos vocês por ter gostado do nosso podcast de Fim de Semana.
Lembro que nossas publicações são semanais, cuidam sempre de temas atualizados do direito público brasileiro, falamos de empregados públicos, licitações, combate à discriminação etarista, por meio de criação de leis e outros temas que sempre são abordados aqui, que estão em pauta na jurisprudência do Supremo e Tribunais Superiores. Para você continuar recebendo essas informações gratuitas, se você ainda não fez isso, ative as notificações no nosso canal no YouTube, na sua plataforma de streaming digital como Spotify, porque na semana que vem, assim como que um novo podcast for publicado, você vai ser avisado de forma instantânea e vai se inteirar do conteúdo. Também convido você a conhecer o EAD Grifon, que é um setor específico da Grifon, com uma série de cursos de capacitação, focado em trazer conhecimento técnico para quem atua na gestão pública, para quem atua no direito público e que cuida de temas ligados ao interesse da administração pública brasileira nas suas diferentes instâncias. Você pode conhecer os cursos, matricular no endereço que aparece na tela e nós voltamos, como de costume, na próxima semana com mais um podcast Grifon. Até lá. Tchau, tchau.